Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Estamos aqui neste sábado, mais uma vez, na Rede Você de televisão, no canal 6 da Sky Live, com o nosso programa, o seu programa de Itália Cidadania. Um programa voltado à comunidade italiana, aos descendentes interessados na cidadania italiana, ao povo em geral que gosta da Itália, quer saber informações sobre todos os aspectos da Itália, sobre a gastronomia, sobre a música, esporte, lazer. Estamos aqui com a nossa proposta para trazer para vocês entretenimento, e é um programa onde você pode estar participando com as suas questões sobre dúvidas de cidadania italiana, ou mesmo se você tem alguma sugestão, quer saber alguma coisa da Itália, de alguma região, de alguma cidade, envie sua sugestão, envie sua dúvida, a sua pergunta através do site, né, www.redevocê.tv.br, e será um prazer para a gente estar aqui respondendo todas as perguntas. E hoje nós estamos aqui com a proposta de falar para vocês como surgiu o de Itália Cidadania, aonde veio essa ideia, como que foi isso. Isso daí, meu pessoal, eu sou neto de italiano, né, do meu nono, o Emílio Chiosini, e lá há 20 anos atrás, no longínquo aí, 20 anos, a gente que não tinha muita informação, né, sobre cidadania italiana, não tinha a internet muito acessada, era bem difícil as informações, não era divulgada. E eu estava trabalhando numa cidade aqui, lá em Limeira, né, e tinha um amigo meu que era de Piracicaba. Ele, olhando o meu sobrenome, né, Chiosini, ele falou: "Você já tem cidadania italiana?" Eu falei: "Não, eu não tenho." "Você sabia que você tem o direito?" Eu falei: "Não, também não sei." "Como que é isso?" Aí ele me explicou rapidamente, me deu alguns contatos, né. Mas eu sempre cresci junto com o meu nono, o nono Emílio, que era meu grande amigo, e ele sempre contava as histórias da Itália, as histórias da nossa família, as aventuras dele lá em Veneza, né, que ele veio lá de Veneza. Depois eu vou mostrar aqui para vocês onde que é o Vêneto, né, a região do Vêneto, onde Veneza é uma das 7 províncias que faz parte da região do Vêneto, lá em cima no norte da Itália. E ali dessa região veio muitos italianos que veio para o interior paulista, na região Limeira, Americana, Artur Nogueira, Hortolândia, toda aquela região, também para a região de São Paulo e outras partes do Brasil. E o nono veio com a sua família, com seus 10 irmãos, com a nossa bisnona, a nona Itália, que ela chamava Itália também, né? Fala América, como eles falavam, né? Fazer a América. Deixaram suas casas, deixaram suas propriedades, né? Que eles tinham uma pequena propriedade rural, onde eles plantavam a uva, o milho, né? E vendiam depois ali mesmo no local. Mas estava numa época muito difícil, do pós-guerra, né? Da guerra do 14, como eles falavam, né? Que eles vieram em 25, ainda estava bastante destruída aquela região da Itália, lá em cima no norte. E eles vieram procurar uma nova oportunidade e vieram aqui para o Brasil trazer a sua mão de obra qualificada na parte rural, e o Brasil os acolheram, como o Brasil é nosso, né, gente? Eles acolhem todo mundo, todas as nações, de todas as partes do mundo, e acolheu muito bem os italianos. Somos gratos ao Brasil por ter nos acolhido. Enfim, daí quando ele veio com a família, começou a trabalhar na fazenda de Salto Grande, em Americana, depois foi para a fazenda de São Francisco, já em Limeira, nessa época, né? E na Itapema e outras fazendas históricas hoje, né? Lá na região de Limeira, que são 7 fazendas históricas, né? Que contam muito dessa parte tanto da escravidão e depois da imigração italiana, que é forte ali nessa região. E o nono começou a trabalhar, só que o nono, ele era um excelente carpinteiro, e a terra ele trabalhava muito bem também. Só que ele queria trabalhar para ele, então ele começou a trabalhar por conta, começou a ter sua carpintaria, fazer muitos serviços, ajudou a construir muitas igrejas naquela época, né? Até a igreja de Santo Antônio, lá em Americana, e outras construções, né? Com a sua mão de obra qualificada. E depois disso foi constituindo sua família, e todas essas histórias
o nono falava com a gente, contava com alegria, às vezes com saudade, né, de lembrar que lá na Itália deixou 2 irmãos, deixou sobrinhos, deixou tios, mas estava aqui buscando o seu objetivo, fazendo América, e veio com toda a garra, né? E eu cresci com o nono, ele era meu amigo, tiracolo, onde o nono estava, o Maurício também estava, e meu irmão também, né, o Maurílio. Enfim, a gente foi crescendo, aquelas histórias, e teve uma época que a gente recebia muitas cartas dos irmãos do meu avô que estavam lá, porque a mãe deles estava aqui, então ela mandava as cartas para os filhos na Itália, para os sobrinhos dela, para os netos dela, né? E foi aquele contato, trocava cartas, fotos, quando alguém casava, mandava foto do casamento, quando alguém nascia tinha o batizado, e todas essas informações foram indo de décadas a décadas. Aí chegou uma época que o meu nono, ele era um excelente carpinteiro e a trigonometria para ele era fácil, mas ele não dominava as letras. Então ele não sabia ler, ele não sabia escrever, sabia os números, mas não as palavras. E a pessoa que escrevia para ele em italiano e lia depois essas cartas, acabou falecendo. E lá na região rural onde ele estava, era muito ainda pouco desenvolvido, não tinha alguém que falasse italiano e escrevesse, né? Os italianos, a maioria falavam, mas não escreviam. E o nosso contato com a nossa família lá na Itália, que ficou em Veneza, e uma parte depois na Sardenha, que estão até hoje, perdeu-se esse contato e ficou praticamente 4 décadas, gente, 40 anos sem ninguém saber nada, porque não é como hoje, que tem a internet, tem o Face, tem o celular. Era difícil, o telefone era muito caro, as cartas demoravam muito, mas enfim, e esse contato se perdeu em virtude desse acontecimento, mas não ficou esquecido. O nono sempre falava, precisamos retomar o contato com nossos parentes, quero saber notícias. E eu, do nada, sem saber uma palavra em italiano, falei, não, nono, nós vamos fazer o contato com a nossa família. E o nono me deu todo o apoio, me incentivou, falou, pode escrever. Ele trouxe as cartas antigas, amareladas ainda, que numa próxima oportunidade vou trazer para vocês estarem vendo, né? E com aquelas cartas, tinha um endereço, né, pessoal? E os italianos não são muito de mudar de cidade, então se você manda a carta só com o sobrenome da família e o nome de alguém naquela cidade, com certeza eles vão receber essa carta, porque quando a cidade é muito pequena, eu estou falando, né? E foi isso que aconteceu. O nono me incentivou, me passou os endereços, e na época eu tinha uma amiga, a Débora. Ela me ajudou muito, ela sabia um pouco de italiano, e esse pouco para ela era muito para mim, porque eu não sabia nada. Eu não sabia uma palavra em italiano. E a Débora me ajudou a gente elaborar uma carta explicando que era o neto do Emílio, que era o meu nono, e fizemos uma pequena árvore genealógica explicando para eles poderem entender quem eu era e quem era o meu nono. E mandei essa carta. O nono, ele estava muito contente com tudo isso, porque ele falou, agora a gente vai conseguir esse contato, né? A carta foi, mas infelizmente o nono partiu dessa vida, né? E foi triste, porque um mês depois, quando ele partiu, a resposta chegou na minha casa com a resposta do irmão do nono. A gente ficou feliz e triste ao mesmo tempo, porque era uma coisa que ele queria, mas a gente tem certeza que o amor dele, o nosso amor por ele estava presente, sempre esteve presente. E a partir desta carta, começamos a retomar os contatos, um parente falou para o outro, olha, o pessoal do Brasil quer saber da gente. Daí veio a família da minha mãe, daí veio a família do meu tio. Todos os irmãos da minha mãe fomos mandando as cartas e procurando os outros parentes na Itália. Tudo via carta, pessoal. A internet ainda não existia nessa época. Mas foi muito prazeroso, porque a cada carta recebida, como eu estava aprendendo o italiano ainda, eu fui buscar um curso de italiano, a minha amiga Débora me ajudando, canções, música, e aos trancos e barrancos chegamos lá a decifrar o idioma italiano, que é lindíssimo, pessoal.
O idioma italiano é muito romântico, as mulheres principalmente sabem disso, né? Quantas canções italianas belíssimas, não? E assim foi indo, e toda aquela aventura, toda aquela história que eu tinha dentro de mim com meu nono, a vida toda era tudo verdade. O nono morava na região de Veneza, onde tinha um rio, e o rio, pessoal, o nível do rio era mais alto que o nível da rua, e facilmente, quando tinha alguma chuva forte, inundava toda aquela região, né, que é na Frazione di Grignella, lá em Cavarzere, no Vêneto, na província de Veneza. Quem não sabe o que é uma frazione, pessoal? A frazione é um subdistrito, basicamente é uma região rural. Tem as cidades e o subdistrito, e tem muitas frazioni. E a família do nono, Chiosini, morava na Frazione di Grignella, onde ele tinha essa pequena propriedade rural, como eu comentei, plantando a uva, e o grão turco, que era o milho, que eles plantam para fazer a ração para os animais que estão confinados lá devido ao frio e à neve, né, pessoal? A Itália no norte da Itália é muito intenso o inverno, né? Chega a ficar 6 meses com neve, com muito frio, então o gado, a parte dos porcos também são confinados e precisa dessa ração. Então a família do nono tinha uma pequena hospedaria, o nono contava. A família do nono tinha essa hospedaria, onde a renda vinha desta hospedaria e vinha dessas pequenas plantações, dessa produção de uva e do grão turco. E eles faziam vinho também, né? Todo aquele processo artesanal, ainda pisando com os pés, amacetando as uvas, né? Aquele vinho artesanal, aquela coisa praticamente sem álcool, aquela coisa deliciosa que até hoje a nossa família ainda faz lá na Itália. E tudo isso, o nono contando, o contato se perdeu, mas depois, com a retomada, foi uma descoberta atrás da outra, foi uma alegria, uma felicidade. E os parentes da Itália sempre falavam: queremos conhecer você. Porque, como diz uma amiga minha lá de Limeira, a Nelly Orsi, um abraço, Nelly, um grande abraço para você, para a família Ragazzo e os Martella Orsi, para todos vocês, que a gente é escolhido pelos nossos antenatos, os nossos antepassados. Alguém da família é escolhido para recontar a história, para reformular, para não deixar perder a história da família. As nossas origens, é muito importante a gente saber quem eram nossos antepassados, por que eles atravessaram o Atlântico, deixando uma civilização totalmente desenvolvida para um país desconhecido e subdesenvolvido. Toda essa história, toda essa garra se perde, né? Porque as gerações vão passando, as pessoas vão falecendo e às vezes até por falta de interesse ainda vai deixando de lado. Mas alguém, pessoal, é escolhido, pode ter certeza. A Nelly foi a escolhida da família dela para recuperar a história dos Orsi, e eu fui escolhido, eu tenho certeza, pelos meus antepassados, pelos meus antenatos, para retomar a história da nossa família. Eu quero avisar você que está nos assistindo, está com dúvida de cidadania italiana, tem uma sugestão de um programa sobre a Itália, qualquer assunto, esporte, gastronomia, quer ter a sua história compartilhada aqui conosco e para todo o Brasil. Pessoal, a Rede Você, além de passar pela internet, o canal pela assinatura, ainda passa em 50 países. Então você, brasileiro, que está fora do Brasil, estudando, batalhando, correndo atrás, e é descendente de italiano, e quer saber se tem o direito e não tem tempo para correr atrás da documentação, estamos aqui, pessoal, para ajudar você. O D'Italia está aqui para te ajudar. Envie suas questões, vamos esclarecer, vamos te orientar para você ter sucesso no seu processo de cidadania italiana. E venha compartilhar a sua história de amor, a sua história de carinho. Porque, pessoal, uma família, o que é a família? É a base de tudo em nossa vida. É uma bênção de Deus a família. A família, seja ela italiana, brasileira, portuguesa, é a base de tudo. Então venha compartilhar você, como o programa é de Itália Cidadania, venha compartilhar a sua história, a história dos seus imigrantes, as histórias do vapor, né, pessoal? Eles vinham
pelo vapor, eram 25 a 30 dias essa trajetória do Atlântico até chegar no Porto de Santos. Normalmente saíam lá de cima da Ligúria, do Porto de Gênova, passavam no Porto de Nápoles, na Campânia, e vinham para o Brasil, no Porto de Santos e depois no Porto do Rio de Janeiro, e também tinha outros portos no Brasil. E com isso você pode estar contando a sua história, buscando, conhecendo, divulgando. Por que guardar uma história bonita, uma história de amor? O amor, quando é compartilhado, ele é muito mais feliz, abrange muita gente. Venha compartilhar, você vai ver como é legal. As pessoas acabam se interessando, correndo atrás, acabam conhecendo muita gente. Então, se você está no Brasil, quer a sua história aqui, entre em contato pelo nosso e-mail de italiacidadania@gmail.com ou entre no nosso site www.italiacidadania.com.br ou ainda pelo telefone da operadora TIM 19 98112 9296 ou então pelo site da Rede Você www.redevocê.tv.br. Estaremos aqui respondendo a todas as questões, todas as perguntas. E eu gostaria de fazer um convite para você que tem uma sociedade esportiva italiana, quer contar a sua história, como formou essa sociedade esportiva, esse time de futebol, essa associação italiana, que são inúmeras no estado de São Paulo e em todo o Brasil, venha compartilhar conosco. Está tendo uma festa italiana na sua cidade. Pessoal, festa italiana, alegria, família, o nono, a nona, os bambinos, os nipote, todo mundo. Vamos na sua festa, vamos divulgar a sua festa. Nos avise, estaremos aí. Você quer que o D'Italia esteja na sua festa? O D'Italia irá na sua festa com muito prazer. Entre em contato conosco. italiacidadania@gmail.com. Fale com o Maurício, fale com a Débora, nossa equipe vai te atender, vamos te receber. E você vai ver que legal que vai ser nós passarmos um sábado, um domingo na sua festa. Estou falando da festa porque em Limeira sempre tem a festa italiana, sempre em julho ou julho. Esse ano já tivemos, né, a 8ª edição. Agradecemos a Prefeitura de Limeira, né, a Paróquia do Rosário, ao Padre Alexandre, aos organizadores da festa, a família Piscin, lá do bairro do Tatu, que nos convidou, e a D'Italia esteve participando pela 8ª vez, na 8ª edição de uma maravilhosa festa, podendo compartilhar informações, dança, música, porque a Itália é isso, pessoal. É música, é alegria, né? O italiano tem aquele jeito bravo, fala com as mãos, parece que está brigando, mas não é nada disso, é o jeito deles. E você vai ver quanto carino, né? Como o italiano fala, quanto carinhoso eles são. E vamos aí divulgar. E voltando então com a nossa história, o nono veio, participou muito em Limeira, em Americana, e eu cresci com aquele desejo de ser igual ao nono, mas no sentido de ser a pessoa do nono, a honestidade, a integridade, a hombridade que o nono tinha, e ele nos deixou esse legado. Eu era muito amigo do nono, a gente ia pescar lá em Martinho do Prado, em Conchal, que tem o Rio Guaçu. Nós íamos pescar ali, ele deixava eu remar o bote dele, que era com remo. A gente não queria motor, a gente queria diversão. E o nono passou todas as técnicas de pesca para mim, para o meu irmão, né? Para os meus primos também, né? O Lucas, o Leandro, todo mundo lá. Um abraço para vocês, o Matheus, o Samuel, o Lucas, o Leandro, o tio Toninho, a tia Fátima, a Milena, enfim, todo mundo lá. Mas não era importante você pegar o peixe, o importante era a diversão com o nono. O nono ficava falando em italiano, né? Ficava falando em italiano e a gente não entendia, alguma coisa a gente entendia. E essa amizade, esse passatempo gostoso com o nono, ele contava da Itália, ele contou a aventura, como eu comentei, do rio, que era mais alto que o nível da rua. Quando teve uma enchente, até em coisa ruim a gente tira coisa boa, pode ter certeza. Porque quando tinha enchente, tinha os campeonatos de natação, porque daí o rio estava bem cheio e a meninada, a molecada, né, fazia um campeonato. E o nono Emílio,
ele sempre ganhava os campeonatos, porque ele que conseguia ficar mais tempo embaixo da água. Me parece que era de 3 a 4 minutos, eu não consigo nem 1 minuto, mas o Nono conseguia, né? E ele sempre ganhava, ele contava essas histórias, eu falei, Nono, mas eu não acredito em tudo isso, como que pode, né? E ele contava de Veneza, gente, falar da Itália e não lembrar da romântica Veneza. Quem não conhece Veneza, pelo menos de ouvir falar dos canais de Veneza, das gôndolas, da igreja de São Marco, do mosaico, da arte, da culinária de Veneza, do carnaval de Veneza, né? Maschere di Venezia, né? Que em italiano Veneza é Venezia, mas tem muita arte, tem muito carnaval. E a cidade de Veneza, da onde é a cidade do meu nono e de tantos outros italianos, ela é formada por um conjunto de 116 ilhas, interligadas por milhares de pequenas pontes. Não tem carro, não tem o meio de transporte em Veneza, ou é por meio das gôndolas, que já é um passeio mais romântico, né? O casal de namorado, o marido e a mulher, ou para os turistas, mas tem o vaporetto. O que é o vaporetto? É como se fosse um circular, mas na água. O vaporetto passa no Canale Centrale, que é um canal central e um canal grande de água, e ele vai parando em todas as estações. Tem a estação central, tem São Samuele, São Pietro, tem tantas outras, e para na igreja de São Marco, que é a Piazza de São Marco, onde tem a Praça de São Marcos. Depois vocês vão poder estar acompanhando algumas fotos aí que a gente vai estar editando. Hoje, no decorrer da semana, também vamos estar passando umas fotos, uns vídeos de Veneza, da encantadora, da romântica Veneza, né? Para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, e mesmo para quem já conhece Veneza, como é bom lembrar de Veneza, como é bom lembrar da Itália. Vocês têm oportunidade aqui, pessoal, na Rede Você, no De Itália Cidadania, o seu programa, o nosso programa sobre a Itália. Eu sou apaixonado pela Itália desde criança e sou orgulhoso de ser descendente de italiano e muito orgulhoso de ser brasileiro e agradecido ao Brasil de nos ter recebido aqui na época da imigração. Mas a Itália é um particular, é especial a Itália. Na Europa é um dos países mais especiais que tem. Se vocês sabiam que a Itália é 29 vezes menor em território do que o Brasil? Pessoal, tem 8.400 municípios, fora as frações, subdistrito, mas ela é quase 30 vezes menor que o Brasil. E olha quantos italianos estão aqui no nosso Brasil, que vieram, que nos ajudaram, nos ensinaram a trabalhar. Foi uma troca, o Brasil deu trabalho e eles ofereceram a mão de obra qualificada, nos ensinando. Obrigado aos italianos, obrigado aos brasileiros por ter nos recebido também. Enfim, em Veneza, com essas ilhas, você está andando na cidade, é muito particular, é muito especial. Você vai passando, tem a Ponte do Suspiro, tem os cristais de Murano. Quem conhece Murano? É uma pequena cidadezinha do lado de Veneza, que faz parte da província, onde fazem cristais em vidro, lindíssimos, famosíssimos no mundo inteiro. Depois tem os tessuto, que são os tecidos, não? Os tecidos de Murano, como a nossa Nelly. Eu falo da Nelly porque ela foi para a Itália, ficou em Veneza, apaixonada pela Itália como eu, e ela viu tudo isso, né, Nelly? Grande abraço, e um abraço pro grupo italiano que está nos acompanhando aí pelo Face, né? O Alitalia, um abraço a todos vocês, viu? E assim por diante, fomos caminhando em Veneza. E voltando na minha história, eu não falava italiano, fui ajudado pela minha amiga Débora, fui buscar, eu falei, o nono já tinha partido, mas eu falei, eu vou cumprir essa missão, que já tinha retomado o contato com a família, mas eu vou cumprir a missão de ir para a Itália, conhecer a cidade do nono, saber onde ele nasceu, onde ele batizou, aonde morou e quem eram nossos vizinhos que lá ainda estavam, e a nossa família, os meus primos. E com isso, comecei a estudar, mas isso era uma busca diária, isso não saía da minha cabeça. O sangue italiano falava sempre mais alto e tudo que envolvia Itália, eu procurava saber, procurava me informar, aprendi muito, pessoal. Aprendi muito sobre a Itália, sobre a cultura desse povo.
sobre a sua gastronomia. Na gastronomia eu me arrisco em algumas coisas na cozinha que eu aprendi lá na Itália com a minha família, que até hoje faz sucesso aqui, viu, pessoal? O pessoal gosta e nós estamos aí aprendendo sempre. Eu fui aprendendo italiano. No decorrer do tempo, eu falei, como eu vou para a Itália? Parece uma coisa tão impossível, há 20 anos atrás. Impossível nada, quem tem boca vai a Roma, e vai a Veneza, e vai a Verona, e vai a qualquer parte do mundo. Estudei, fiz as minhas economias, e uma prima, a prima Adriana, lá de São Paulo. Oi, prima Adriana, abraço para você, moramos junto na Itália, e hoje ela está em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Um abraço para todo mundo lá do Rio Grande do Sul, para todas as famílias italianas. A prima Adriana casou-se com um rapaz brasileiro que já tinha cidadania italiana e estava morando em Palazzolo Sul'Olio, lá na província de Brescia. Brescia é lá perto de Milão, a 60, 70 quilômetros. A prima Adriana casou-se, eles vieram para o Brasil fazer o casamento, lá em Itapecerica da Serra, ali perto de São Paulo. E lá eu conheci o primo Luizinho, né, o esposo, na época noivo, daí no dia do casamento se transformou no esposo. E o primo Luizinho falou, sua prima Adriana comentou que você gosta muito da Itália, que é apaixonado, que as histórias do seu nono, né? Você quer ir para a Itália? Eu falei, como? Claro que quero ir agora. Ele falou, então, assim que tiver reconhecida a sua cidadania italiana, você tiver em posse do seu passaporte, você me liga e eu vou arrumar um emprego para você na empresa onde eu estou trabalhando. Pode ser? Eu falei, pode. Demorou, como fala hoje, né? Bora lá. E o meu processo de cidadania estava muito avançado. E um mês depois ficou pronta a minha cidadania. Já fui no consulado italiano em São Paulo. Já emiti meu passaporte e liguei para o primo Luizinho. Luizinho, oi Luizinho, tudo bom? É o Maurício. Ô Maurício, tudo bom? O passaporte está na mão. Ele falou, então você vai vir? Vou. Quando você pode vir? Eu falei, hoje. Ele falou, tá bom. Vou falar com o meu patrão, com o meu padrone, né? Em italiano, o patrão é padrone. E te dou uma resposta em 2, 3 dias. Era um domingo. Na quarta-feira ele me ligou, falou, o emprego é seu. Mas você tem que estar aqui na segunda-feira. Eu estava numa quarta. Na quinta eu comprei a passagem. No domingo eu embarquei. À noite estava em Brescia, na casa da prima Adriana com o Luizinho. E estava lá trabalhando já, lá na cidade de Cologne, em Brescia, perto de Palazzolo, onde eles moravam, feliz da vida, porque eu estava tendo a grande oportunidade de ouro da minha vida, de trabalhar no país de origem da minha família, aprender um idioma diferente, né, que até então meu idioma era muito pouco, e eu fui passando, aprendendo, fui na escola italiana, né, e eu quero lembrar para vocês, participe ao vivo, deixe sua mensagem, seu recado e nós vamos te atendê-lo. Acesse o nosso site www.redevocê.tv.br. Acesse agora, pessoal, faça a sua pergunta, fale um pouquinho da sua família, mande um abraço para o seu amigo. Quer saber de cidadania? Quer saber da Itália? A oportunidade é agora, chegou a hora. Por favor, acesse e vamos estar respondendo para vocês. E no decorrer que eu vou falando da minha família, vocês vão perguntando, pode me interromper, eu paro e respondo a sua pergunta, porque aqui o programa é seu, nós estamos aqui para você. E com isso, o primo Luizinho conseguiu um emprego para mim, comecei a trabalhar e comecei a imparar italiano, aprender o italiano. Fui aprendendo, mas ainda não tinha feito contato com os primos lá, aqueles velhos primos que eu tinha mandado as cartas, porque eu queria estar falando bem o italiano para a nossa comunicação ser fluente. Eu não queria ter dúvida, eu queria esclarecer, eu queria conversar, eu queria aprender. E pouco tempo depois, pessoal, o italiano não é difícil, é uma língua romântica, é uma língua fácil de aprender. A gramática, sim, é um pouco complicada, mas tem todos os tempos que tem o português. Mas com interesse, com amor, você consegue tudo. E o italiano, se você tem essa paixão, facilmente você aprende. Aprendi o italiano e eu estava morando lá nessa região de Brescia e os parentes estavam em Veneza, não era muito distante. E um belo dia eu falei, hoje eu estou pronto para ligar para eles. Peguei o telefone, liguei para o meu primo e ele atendeu. Eu falei, oi, é o primo Maurício, neto do tio Emílio. Ô, primo Maurício, você está falando do Brasil? Eu falei, não, eu estou falando da Itália. Eu falei, mas como assim? Você não me avisou? Não, porque eu não sabia falar. Então agora que eu sei, por isso eu estou te ligando.
E foi uma emoção, já marcamos aquele dia, então você vai vir para nos conhecer. E o primo Augustino, ele marcou comigo e foi me buscar na estação de Veneza, Venezia Mestre, que é a estação lá. E ele me levou para conhecer a cidade de Cavarzeri, a frazione de Grignella, né, onde o Nono nasceu. Me mostrou a cidade, me mostrou a nossa pequena propriedade que ainda tinha lá, referente que já era de outra pessoa, mas mostrou como que era, que ainda a casa existia. Conversamos com os vizinhos, falei do meu nono, alguns mais velhos, que as histórias vão passando, pessoal, de geração para geração, por isso que a gente não deve deixar de contar a história de família. O tio passa para o sobrinho, o vô passa para o neto, e assim por diante. E conversei com os vizinhos, lembrava do nono Emílio, lembrava do nono Chiosini, das suas aventuras, dos seus mergulhos naquele rio, dos 4 minutos embaixo d'água. Eu pude crer que realmente tudo que o nono falava era verdade. Mas foi uma emoção muito forte, porque o nono, tudo que o nono falou, o nono me falou tudo em detalhes, nomes, sobrenomes, cidades, eu tinha tudo marcado no meu caderninho de bolso. E tudo que o nono falou estava ali, e eu pude presenciar, e eu vi que era verdade, e bateu uma emoção tão forte que parecia que do longe eu escutava a voz dele. Desculpa, até me emocionei um pouco, lembrando que ele falava: Maurício, viu? Você está aqui na Itália, o seu sonho está realizado. E eu tenho certeza que o nono estava comigo, porque em cada pedacinho da Itália, em cada descoberta, eu vi a presença do nono comigo. Eu me sentia muito feliz, muito emocionado. Quando eu conheci os meus parentes, eu fui muito emocionado. E foi muito bom, foi tudo que eu esperava da minha vida, eu consegui realizar. E lembrando, pessoal, participe ao vivo com a gente, deixe seu recado, acesse o site da redevocê.tv.br e deixe sua pergunta, mande seu abraço, dê a sua sugestão, fale um pouquinho de você, quer que a gente comente alguma coisa da sua história, está com dúvida em cidadania, quais caminhos seguir. Às vezes, pessoal, falando de cidadania um pouquinho, a pessoa não tem o sobrenome italiano, às vezes tem um sobrenome porque o Brasil é um mix de excelentes culturas. Às vezes tem um sobrenome português, tem um sobrenome espanhol, tem um sobrenome brasileiro, não tem um sobrenome italiano, mas é descendente, tem um bisavô italiano, tem uma bisavó, tem um trisavô ainda lá atrás e nem sabe que tem direito. Se você tem um parente italiano na sua ascendência, um avô, bisavô, trisavô, avó, bisavó, você tem o direito à cidadania. Do lado da mulher tem algumas restrições, mas nós vamos analisar se você tem o direito. Então não é só o neto, pessoal, não é só quem tem o sobrenome italiano. Às vezes você tem o sobrenome do pai, que é português, e da família da mãe tem um sobrenome italiano. Você não precisa ter o sobrenome italiano no seu nome para ter o direito à cidadania italiana. Tenho certeza que quase todo mundo tem um pezinho na Itália. Ou é o avô, ou é a bisavó. Então, vamos analisar cada caso e vamos ver se você tem esse direito. Você sabia que com a cidadania italiana você tem direito ao passaporte italiano e você vai se transformar num cidadão europeu? É, pessoal, você é brasileiro e vai se transformar no italiano, mas o italiano faz parte da comunidade europeia. Com o passaporte italiano, você vai ter acesso aos 28 estados membros da União Europeia. E você também vai ter o acesso por 6 meses, com acesso livre no Canadá, sem precisar tirar o visto, e nos Estados Unidos por 3 meses. Olha que mão na roda, você que viaja, você que estuda, você que tem negócios, não precisa ficar correndo atrás de visto nos consulados. Hoje está mais fácil, o brasileiro é bem aceito, mas a facilidade, não tem burocracia nenhuma com o passaporte europeu. Você já entra na Europa pelo lado do portão dos europeus, com muito mais rápido, você ganha tempo. E hoje em dia, você tem que ganhar tempo. E tendo com o passaporte italiano na Europa e nos 28 estados membros da União Europeia, você estuda muitas vezes de graça, você trabalha, você permanece por tempo indeterminado, pessoal. Não precisa mostrar visto, não precisa mostrar espécie, não precisa mostrar estou indo em tal lugar, não precisa. Tem as perguntas normais
da imigração, mas você é cidadão, não podem te negar o acesso e você fica por quanto tempo você quiser. Quer constituir sua família, né? Na Itália, ou na Inglaterra, ou na Holanda, ou na Alemanha, em qualquer outro país membro, você pode, pessoal. E esses países, por isso que você tem que saber do seu direito, qual é o direito da cidadania, quais são os benefícios de um passaporte europeu na sua vida. Você às vezes tem uma empresa no Brasil, quer difundir, quer ampliar os seus negócios na Europa. Com o passaporte europeu, você vai para a Itália ou para qualquer estado membro dos 28, abre a sua filial, abre seu escritório de representação, manda seu produto daqui para a Europa e ele vai circular dentro da União Europeia com imposto zero, pessoal. Olha que bacana, sem burocracia. Por isso, você precisa entender como funciona, não é difícil, e usufruir desse direito. E uma outra questão, pessoal, temos muitos italianos no Brasil. Aqui no Brasil é a segunda colônia italiana maior do mundo. Primeiro é a Itália, segundo é o Brasil. É o maior número de italianos, hoje mais descendentes, fora da Itália. Então tem muitos italianos, são mais de 25 milhões aqui no Brasil, em todos os estados, do sul ao norte, todos os lugares tem italiano aqui no Brasil. E é importante você ter a cidadania porque a Itália, ela tem muito interesse, tem muita ligação entre Brasil e Itália e vice-versa. Tem muita escola mantida pelo governo italiano, tem hospitais, próprios institutos italianos difundidos por todo o Brasil. Então a Itália mantém esses órgãos aqui. E é importante a cidadania porque não basta ser descendente, você precisa ter a cidadania para exercer o seu direito do voto. Sim, pessoal, nós com cidadania italianos votamos para senador e deputado na Itália. E qual que é a importância disso? A importância é que podemos escolher os nossos representantes na Itália. Nós somos a comunidade italiana. Nós temos direito ao nosso representante. Então vamos escolher um brasileiro, descendente de italiano, ou um próprio italiano que defenda o Brasil, defenda os interesses do Brasil para trazer mais divisa, para trazer mais escola, mais institutos. É importante a cidadania, o reconhecimento, que além do benefício do livre acesso, você tem o direito de participar do voto. É facultativo, vota quem quiser. Mas é importante para a gente eleger os nossos representantes na Câmara Italiana para defender o Brasil e a América do Sul, trazendo melhorias e trazendo mais divisas aqui para o nosso país. Lembrando que estamos ao vivo, participe com a gente. Deixe sua pergunta no nosso site, acesse redevocê.tv.br, envie suas perguntas, suas dúvidas, você aqui ou você que está nos acompanhando aí num dos 50 países que a Rede Você alcança, né? Olha, pessoal, a Rede Você cada vez mais alcançando mais pessoas. A Rede Você e o de Itália estamos aqui para te atender. Voltando a falar da história do nono, informação que a gente está aí para compartilhar um pouquinho de tudo. Depois que eu conheci toda aquela região, conheci meus parentes, eles não queriam me deixar ir embora mais, eles falaram nosso primo italiano, nosso primo americano. Olha que chique, americano, mas americano no sentido de ser da América, americano no sentido de ser da América do Sul. Eu sou da América do Sul com muito orgulho do Brasil. Sempre me apresentei como brasileiro, mas como italiano que sou também, né? E fui muito bem recebido nella nostra Itália, na nossa belíssima Itália. E me agradeço a oportunidade de ter trabalhado lá com os italianos, na época com a Pantene, lá em Cologno Bresciano. Conheci Roma, conheci Veneza. Falei bastante de Veneza, vamos estar passando umas fotos aí de Veneza, fotos que eu fiz. No decorrer da semana, pessoal, vai ter vídeos, vamos reprisar o programa. Nós estamos sempre procurando melhorar. Vamos reprisar alguns vídeos, vamos passar outros novos. E vamos estar indo para a Itália, pessoal. O de Itália Cidadania já começou com a corda toda. Em dezembro, nós vamos estar na Itália, vamos trazer muita coisa nova. Você quer saber alguma coisa da Itália? Mande a sua sugestão no site. Itália fazer essa gravação para você. Quer encontrar algum parente? Está com curiosidade na genealogia? Por favor, entre em contato, estamos aqui para atendê-lo. E estou me lembrando de Verona. Falando
Quero mandar o meu grande amigo, o Valdeci Antônio Abra, lá da cidade americana. Estava ontem lá com ele, né? A gente está ajudando ele no processo da cidadania, do bisavô dele, né? Do Pietro Paulo Abram, que é o bisavô dele. E ele está lá buscando a cidadania, que ele é uma pessoa que quer saber das suas origens, quer trazer para ele, quer deixar o legado para as filhas, né? Tem 3 filhas lindas, vai deixar para elas também. E eu quero mandar um abraço, que a família de Verona, um abraço para o meu amigo Valdeci, um abraço para Verona. E vou estar lá em Verona, na casa de Julieta. Para quem não sabe a história de Romeu e Julieta, vou estar na casa de Julieta fazendo uma reportagem, entrevistando os turistas lá, porque o motivo de ir na casa de Julieta. Vocês sabiam uma curiosidade lá da casa de Julieta? Existe a casa, essa história é verídica. Depois ele romantizou a história, mas a história é verdadeira. Tem uma estátua, quem conhece lá a casa de Julieta sabe do que eu estou falando. E quem não sabe vai poder conhecer aqui nos próximos programas e quando eu voltar. Tem uma estátua de Julieta, né? E essa estátua, reza a lenda, tem as cartinhas de Julieta, todo mundo vai deixar, as mulheres principalmente, amor. Eu conversei com algumas mulheres lá, deram sorte. Você deixa a sua cartinha, mas tem uma estátua de Julieta, bem na frente, a estátua deve ser em bronze. E tem Julieta, então você pode passar a mão nessa estátua do lado, não me recordo se é esquerda ou direita. Você passando a mão, é uma tradição. Você tem sorte na vida, você tem felicidade no seu amor, na sua família. Porque o que é da vida da gente sem o amor? Nada. E sozinho, o amor pode ser compartilhado com mais pessoas. O amor entre marido e mulher, entre namorados. O amor da família, quando compartilhado, ele é muito maior. E melhor estar na casa de Julieta, em Verona, compartilhando as histórias de amor das cartinhas de Julieta. Então, pessoal, vocês uma reportagem especial sobre Verona. Fazer uma reportagem Verona sobre a Verona, porque tem o Coliseu em Roma, mas também tem uma réplica, mas né, lá na cidade de Verona, muito bonita, muito importante, onde as peças teatrais, os eventos culturais é um espaço. Bom, a Itália é cultura, né? Se você gosta de cultura, se você sabe apreciar boa arte, se você sabe apreciar arquitetura, vá para a Itália, porque é o lugar para você poder desfrutar de tudo isso, além da gastronomia, das pizzas maravilhosas, toda a cozinha italiana, toda a culinária italiana é muito boa, os queijos, salame, os vinhos, o pessoal importador aí que traz da Itália sabe do que eu estou falando, e você importador, venha participar com a gente aqui, vamos fazer sua propaganda aqui no de Itália, vamos trazer sua propaganda aqui para difundir seus negócios sobre a Itália. Mas em Verona é muito bonita a história de Romeu e Julieta e a gente vai estar passando para você também. Depois de tudo isso, fui para Roma, conhecer Roma. Se for para ir para a Itália e não ir para Roma, né, como falam, quem tem boca vai a Roma. Se for para ir para a Itália e não for para Roma, praticamente não conheceu a Itália. Mas daí fui no Vaticano, fui conhecer as histórias dos papas, da Igreja Católica. E tudo isso, muita coisa na minha vida, abriu muitas portas, morei na Inglaterra com a minha cidadania italiana. Por isso, pessoal, tá em casa, dá tempo ainda, participe com a gente. Mande suas questões durante a semana no ditaliacidadania@gmail.com. Acesse nosso site www.ditaliacidadania.com.br. Conheça a nossa história, conheça nossos clientes, nossos depoimentos e faça a sua atender. Que vem vamos trazer coisas novas e tem entre no redevt.tv.br, mande sua sugestão, mande sua história, faça um convite, o de Itália vai até a sua festa, vai até seu evento, vai até seu instituto italiano, associação italiana, patronato italiano. O de Itália é um empresa, grupo de pessoas
em difundir a cultura italiana. Estamos aqui em prol da comunidade italiana e daqueles que não são descendentes, mas são apaixonados. A nos acompanhem sempre aos sábados, da meio-dia às 13h. A cada sábado um evento diferente. Os programas são reprisados para você que não teve a oportunidade de estar assistindo. E nos acompanhe, você não vai se arrepender. Você vai saber muita coisa legal do Brasil. Colônias italianas no Brasil, em todas as regiões tem uma pequena colônia. Vamos difundir a colônia italiana da sua cidade, prefeito. Vamos até aí, vamos até a sua cidade, difundir essa cultura. Vamos com a Rede Você, vamos com o de Itália. Vamos, é importante difundir a cultura italiana. É importante difundir os eventos, fazer conhecer. Guardar para você é legal. Compartilhando, vamos compartilhar a sua história de família. Vamos compartilhar as suas alegrias, a história do vapor, a história dos italianos e sua história, pessoal. Muito obrigado. Eu agradeço desde já toda a equipe da Rede Você, toda a equipe do Itália, a nossa promotora Débora, ao Luiz, a Adriana, a Marta, ao Maurílio, a nossa equipe de apoio, ao Paulinho da Rede Você, todo mundo. Muito obrigado e fique conosco. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Até semana que vem. Grande abraço. Salute e tchau.